Olá! Nesta videoaula nós vamos iniciar os nossos estudos sobre funções trigonométricas, em especial as funções seno, cosseno e tangente. Primeiramente, a gente precisa lembrar o que é o conceito de função, né? Só para a gente lembrar do que estamos falando, qual a diferença do que nós fizemos até agora. Até agora a gente já falou sobre seno, cosseno e tangente, mas uma coisa é usar isso para definir uma função. Uma função nada mais é do que um objeto matemático que leva elementos de um conjunto A em um conjunto B. Por vezes essa função ela tem o poder de transformar uma coisa de um lado para outro, levar, sei lá, curvas de um lado em curvas do outro, coisas assim, mas em geral é apenas uma função que leva um elemento de um conjunto A num elemento do conjunto B. O elemento x do A vai num certo y em B, que geralmente a gente chama de f de x. Cada elemento do conjunto A é obrigatoriamente levado em um elemento do conjunto B. Esse conjunto A a gente chama de domínio, B de contradomínio. Então, para cada x no domínio tem um y, um único elemento y no contradomínio que é associado a este x. Por isso que a gente fala que o y é o f de x, né? Claro que existem uma série de funções que você já deve ter estudado na escola, ou mesmo em outras determinadas disciplinas, enfim. Função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica, mas uma função bastante importante para problemas reais é, sem dúvida alguma, as funções trigonométricas. Em particular, em especial, a função seno, a função cosseno e também a função tangente. Bom, aqui tem um exemplo só para a gente poder relembrar, por exemplo, o gráfico de uma função quadrática. Se a gente tiver uma função que leva cada x no seu quadrado menos 3, então se você pensar nessa função, é uma função que todo número real que você pensar, todo número real, ela leva esse número no quadrado dele menos 3. Então, por exemplo, se a gente trocar o x, por 4, 4 ao quadrado menos 3 é 16 menos 3, que é 13. Então, f de 4 é 13. Né? Se a gente fizer isso com todos os números reais, e aí a gente representa os números reais pela reta horizontal no plano cartesiano, todos os números reais são levados em um determinado y que a gente representa aqui no eixo vertical. Então, para cada x tem um único y no eixo vertical, e se a gente fizer essa associação de cada x em quem que ele é levado, a gente geralmente tem uma curva, nesse caso aqui a curva é uma parábola, né? E com isso a gente consegue entender bem os fenômenos por trás de cada uma das funções. Por exemplo, essa função que está aqui, que é a função f de x igual a x quadrado menos 3, a gente observa que ela tem um comportamento de ter um ponto em que ela é mínima. Nem toda função tem isso. Se a gente pensar nas funções afins, função de primeiro grau, que são uma reta, isso não acontece, né? As funções trigonométricas, elas são muito úteis porque ela tem uma propriedade que as funções tradicionais, as primeiras que a gente aprende na escola, não tem, que é o fato de serem periódicas. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui agora também é o conceito, depois do conceito de função, evidentemente, é o conceito de função periódica. Uma função que a gente está chamando de f, né, que vai de um domínio A num contradomínio B, a gente chama ela de função periódica. Se existe um número real positivo p, tal que sempre que você fizer x mais p, o valor da função é o mesmo que você tenha calculado em x. Então vejam só, eu não sei quanto era o x, calculei f de x. Mas se eu somar p ao x, quando eu estiver lá na frente no x mais p, de novo, vai dar o mesmo valor da função. Isso é uma função ser periódica, ela se repete a cada pedacinho de p. Na verdade, ela pode se repetir em pedaços maiores, mas eu quero saber o seguinte: o menor real positivo p que satisfaz essa propriedade, a gente chama inclusive de período da função. Então tem um pedacinho, o menor pedacinho possível que eu posso pegar a função, como se eu estivesse com o gráfico da função, e posso copiar como se eu estivesse carimbando aquele pedacinho ali para frente. Funções que têm essa propriedade a gente chama de periódicas. Um exemplo, só para a gente poder compreender antes de ir particularmente para as funções trigonométricas, é essa função aqui. Essa função, inclusive, a gente poderia até pensar em qual é a lei que a define, quer dizer, cada x é elevado em qual f de x? Por que o 1 é elevado no 2? Por que o meio é elevado no 1? Por que o 0 é elevado no 0? Tem uma fórmula que me descreve esse fenômeno. Essa fórmula
é, na verdade, descrita com duas etapas, mas no que me interessa aqui não é a fórmula em si, mas eu quero que você observe o comportamento da função. Essa função, por mais que eu não esteja vendo a lei dela, a fórmula que a define, eu estou vendo que ela tem um comportamento muito similar. Ela sobe, depois ela desce. E isso que aconteceu nesse quadradinho, 2 por 2, se repete em toda a função à direita e à esquerda. Ou seja, há um padrão de repetição. Ela subiu e desceu nesse quadradinho. Tudo isso aqui é como se eu pegasse esse quadradinho aqui e pudesse fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do lado ali, né? Sair colando esse pedacinho como se fosse realmente um carimbo, tá ali o carimbo, eu saio carimbando à esquerda e à direita. Funções que têm essa propriedade de ser repetida, né? Em pedacinhos que você repete, replica e tem toda a função, se chama ela de periódica. E o tal do período é o menor tamanho que eu preciso ter desse carimbo para a gente poder fazer essa cópia. É claro que eu poderia pegar esse retângulo com tamanho, com comprimento 4 e altura 2 e ficar carimbando para o lado. Mas se eu pegar só esse quadradinho que tem tamanho 2 aqui embaixo, ó, tamanho 2 aqui embaixo, se eu pegar só esse quadradinho que tem tamanho 2 aqui embaixo, tem comprimento 2, eu já consigo desenhar o gráfico todo, é só sair copiando e colando. Então, por isso que a gente fala que a função é periódica de período 2, porque basta um pedacinho de tamanho 2 que a gente consegue representar todo o resto da função, tá certo? Um outro exemplo aí, vejam essa função também. Não vamos nos preocupar com a fórmula de defini-la, apesar que a gente também poderia descobrir, mas observem bem uma coisa. Essa função tem um padrão de repetição. Ela, de 0 a 2, ela fica ali toda constante igual a 1, e depois do 2 até o 4, ela fica toda constante igual a menos 1. E aí ela vai alternando, vejam só, ela vai alternando 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, e ela faz isso todo o tempo. Então ela é periódica. E qual é o pedacinho que eu posso pegar como carimbo para sair carimbando à direita e à esquerda e poder ter toda a função? Bom, eu preciso ter um pedacinho que corresponda à parte de cima, que tem valor constante igual a 1, e a parte de baixo que tem valor constante menos 1. Então só vou conseguir fazer isso quando eu tiver um período de tamanho 4, vejam só. Do 0 até o 4 eu já tenho todo o padrão que eu preciso para sair replicando e tendo a função. Então essa é uma função periódica de período 4. Muito bem. Agora, uma função que nos interessa que é periódica também, e aí sim é o assunto principal desta videoaula, é a função seno. A gente chama de função seno, a princípio, a função que a cada x leva no seno de x. Então entendam aqui que o x é qualquer número real, e aí o seno está sendo calculado em um número real. E aí alguém pode achar estranho, mas eu sei calcular seno em números reais? Sim, sim. Qualquer número real a gente pode considerar que é um ângulo em radianos. Então, quando eu penso aqui numa função trigonométrica, eu naturalmente estou pensando num ângulo medido em radianos. Em graus aqui é muito complicado a gente entender, né? Porque eu preciso pegar qualquer número real e calcular o seno dele. Ao fazer isso, eu estou transformando esse número real num ângulo, e aí é o radiano que nos permite fazer isso sem muita confusão. A gente até pode fazer as contas em graus muitas vezes, mas na prática a gente entende que o domínio é número real, então eu estou pensando no x aí como sendo medido em radianos, tá bom? Se a gente pedir para um software, um computador, uma calculadora, às vezes que tem ali uma telinha, algum mecanismo eletrônico que faça gráficos de funções, a gente pode pedir, aqui eu usei o GeoGebra, né? E pedir, olha, faz aí o gráfico da função f de x igual a seno x. E aí, observem uma coisa, para a gente poder entender como é que é o gráfico, aqui você está enxergando mais ou menos um pontilhado, mas vejam só uma coisa, para a gente poder entender bem o que está acontecendo. Como é que a gente consegue fazer o gráfico da função? O gráfico de uma função é x por y. Então, para cada x, a função é elevada no f de x. Então, cada x é associada com um ponto do plano cartesiano. E aí a nossa função vai fazendo isso, a gente a cada x for variando, a função vai ter um determinado comportamento. Para a gente aqui agora, x é grau, medido em radiano. E aí a gente lembra como é que calcula a função que a cada ângulo associa o seu seno. Quem nos ajuda a encontrar essa informação é o ciclo trigonométrico. Vejam que agora, na verdade, o x é o nosso ângulo, né? Então aqui, ó, se eu quero calcular o seno de x,
Basta eu sair do 0 grau e ir girando no ciclo trigonométrico, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, que eu vou conseguir descobrir o seno. É simplesmente a projeção do ponto em que esse ângulo x encontra o ciclo trigonométrico em relação ao eixo y. Então vamos lá, a gente faz lá o ângulo x, vê onde é que ele determina o final de um arco no ciclo trigonométrico e pega a projeção do eixo y. Esse é o seno de x que a gente aprendeu a calcular. Se a gente for fazendo isso ao zero, vai acompanhando o que acontece no eixo do seno. Vai subindo, seno, vai subindo, seno, vai subindo, seno. Em algum momento começa a descer de novo. Começou subindo o valor do seno, mas aí depois o valor do seno vai descendo, olha só. Quanto mais a gente avança no ciclo, menor fica o valor do seno. E a hora que eu passar para o terceiro quadrante, menor ainda, porque vai ficando negativo. Menor ainda. Aí eu passo para o quarto quadrante, começa a subir de novo. Começa a subir de novo. Olha que interessante, estava subindo, desceu, sobe, vai continuar subindo, desce. Há um comportamento repetitivo. Vamos ver como é que acontece nessa imagem que tem aqui, ó, nesse GIF que tem aí. Ó. Vejam só vocês. Eu estou fazendo um ângulo variar entre menos 2π, né, que é 360 graus, até 360, e você vai vendo, ou melhor, até um pouco mais, né, até 720, você vai vendo, olha, à medida em que a gente vai girando no ciclo trigonométrico, acompanha o que acontece com essa bolinha. Ela vai fazendo esse movimento que está pontilhado aí. Ela vai percorrendo esse desenho pontilhado que está aí. Ou seja, é um padrão repetitivo, que é como se tivesse pego esses arcos aqui debruçados sobre debruçados sobre o eixo, né? Como se tivesse quebrado esses pedacinhos, né? E colocado ali no eixo. Algo muito parecido com isso, né? Enfim, esse gráfico aí é exatamente o gráfico da função seno que nos interessa. Vamos inclusive entender bem sobre essa função pensando um pouquinho nas propriedades, né? Antes disso, só para você entender que você também conseguiria fazer isso, esse desenho, sem o auxílio de um computador, né? Por exemplo, se você pegar o x igual a 0 radianos, aqui eu estou colocando em graus também para a gente poder lembrar, mas se eu pegar o 0 grau, seno de 0, seno do 0 é 0. 90 graus, π sobre 2, o seno é 1. Depois o seno do 180, que é π, 0. Depois o seno de 3π sobre 2, que é 270, vem aqui embaixo, no menos 1. Depois no 2π, que é 360, volta no 0 de novo. Então você vai percebendo que ao marcar isso num gráfico, não confunda ciclo trigonométrico com gráfico. Ao marcar isso num gráfico, então 0 vai no 0, π sobre 2 vai no 1, o π vai no 0, 3π sobre 2 vai no menos 1 e o 2π vai no 0. Vejam que a gente já tem alguns pontinhos, e aí esse traço que a gente fez em volta, né, porque eu já sabia o comportamento dela, mas é uma curvinha arredondadinha assim, né? Você poderia ter ela com maior precisão se você tivesse calculado os x intermediários aqui. π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, que são 30, 45, 60, são ângulos que a gente conhece. A gente calculasse o seno, colocasse aqui, 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 a gente ia ver mais ou menos por que essa curva vai tendo esse padrãozinho. E assim por diante, porque a gente também sabe calcular seno de ângulos entre 90 e 180, por exemplo, 120, 135, 150. Depois do π até o 3π sobre 2 também, do 3π sobre 2 até o 2π também, assim por diante. E você vai fazendo esse padrão porque, vejam só, uma vez que você tenha dado o giro completo no ciclo trigonométrico, de novo você vai fazer a mesma coisa e vai dar os mesmos valores. De novo, a hora que você girar, vai dar os mesmos valores. Então vejam só, ao completar um ciclo completo no ciclo trigonométrico, de 0 a 2π, você já sabe tudo que a função faz. O resto é só sair repetindo, né? Então olha só, se você fizer tudo de 0 a 2π, todo o resto é só fazer isso aqui como se fosse um carimbo e sair carimbando do lado, né? Ou seja, dá para perceber de cara que essa é uma função periódica de período 2π. Mais ainda, quais são os valores da função que são atingidos? A gente observa aqui no eixo y que nenhum valor além do 1 é atingido pela função e nenhum valor abaixo do menos 1 é atingido pela função. Como é que a gente diz isso? Olha, todos os números entre menos 1 e 1 foram atingidos, inclusive, tá vendo? Se a gente pegar um número qualquer aqui no eixo y, você tem alguém da função que foi nele. Os valores do eixo y que são atingidos pela função a gente chama de imagem. A imagem da função. Quais foram, de todos os elementos do contradomínio, quais efetivamente foram atingidos? A gente chama isso de imagem. Imagem da função. Nesse caso, a gente observa que os valores
reais, que é todo o eixo y, porque aqui o conjunto B pra gente são os números reais, é todo o eixo y. Não é todo mundo atingido, é só os elementos são só os elementos entre menos 1 e 1. Então os elementos entre menos 1 e 1 formam o que a gente chama de imagem da função. É onde efetivamente a função é atingida, e nós já sabíamos isso por causa do ciclo trigonométrico. Nada acontece para baixo do menos 1 ou depois do 1 no ciclo trigonométrico, né? Muito bem. E como eu já dizia, agora sim, está escrito aí que a função seno de fato é uma função periódica de período 2π. Tudo que aconteceu num pedacinho de tamanho 2π, você pode pegar como se fosse um carimbo e sair carimbando do lado, que você tem todo o gráfico da função. Ou seja, né, por definição que nós aprendemos, é que nesse caso, então, sempre que a gente fizer f de x mais 2π, sempre vai dar igual a f de x. E aí você pode usar as fórmulas do arco duplo para chegar nessa conclusão, se você quiser. Vejam só. Para a gente até provar esse fato de por que ela é periódica, né? Se a gente fizer o f de x mais 2π, as fórmulas do arco duplo, né? Quer dizer, essa aqui é o seno de x mais 2π. A fórmula do arco duplo diz para a gente que isso aqui é seno de x, cosseno de 2π, mais seno de 2π, cosseno de x. A gente viu isso em aula anterior. Acontece que o cosseno de 2π, a gente sabe que é 1, porque é o 360 graus. E o seno de 2π, aqui no 360, vale 0. Então isso aqui 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, isso aqui tudo some. E fica só seno de x vezes 1, que é exatamente seno de x. E seno de x é o valor da função, é a função em si. Então olha só, f de x mais 2π é exatamente igual a f de x para todo x real, para qualquer ângulo, né? Então por isso que ela é periódica. E aí o fato dela ter período 2π a gente pode observar pelo gráfico. É o tamanho, além dessa fórmula valer, vejam que não tem nenhum pedaço menor que a gente poderia pegar para ser o nosso carimbo. Tem que ser de 0 a 2π, né? Um conceito aqui que nos interessa é o conceito de amplitude. A gente chama de amplitude de uma função quando ela tem máximo e mínimo. E aí um parênteses aqui que a gente chama de máximo e mínimo, né? Numa função, a gente chama de máximo o maior valor que ela atinge e mínimo o menor valor que ela atinge. No caso dessa função seno, a gente pode ver que o máximo é 1, né? E o mínimo é menos 1. Nem toda função tem máximo e mínimo, evidentemente. Aquela função quadrática que a gente mostrou o gráfico no começo da videoaula, ela tinha mínimo, mas não tinha máximo, né? Agora as funções seno têm máximo e mínimo, né? Vejam só, o máximo, inclusive, são os limites da imagem, né? O máximo é o maior ponto da imagem, o mínimo é o menor ponto da imagem. Então o máximo é 1 e o mínimo é menos 1, claro, né? E aí a gente chama de amplitude da função seno a diferença entre o máximo e o mínimo dividida por 2. Eu já vi definições diferentes de amplitude, como sendo inclusive a definição de máximo menos mínimo só, sem dividir por 2. Mas acredito que tenha maior convergência com mais definições que a gente define a amplitude como sendo a diferença do máximo pelo mínimo dividido por 2. Né? A gente chama de amplitude, na verdade, o tamanho de metade desse gráfico. Poxa, todo o gráfico está concentrado entre menos 1 e 1, que tem, se a gente fosse medir isso aqui com uma régua, né, claro, nas unidades que estão aqui no eixo, a gente veria que isso aqui tem tamanho 2, de menos 1 a 1, tem tamanho 2, né, como dois segmentinhos ali de mesmo tamanho. Metade de 2 é 1, então 1, vejam, o máximo é 1, o mínimo é menos 1, 1 menos menos 1 é 2, 2 por 2 é 1. Então essa é a amplitude da função, é o tamanho de metade ali da imagem, tá bom? E uma outra propriedade que você pode provar com suas próprias forças é que a função seno satisfaz o seguinte: sempre que você tiver que calcular o valor da função seno num ângulo que é menos x, tem um menos ali na frente, é negativo, por exemplo, você pode colocar esse menos para fora. F de menos x, no caso do seno de menos x, é possível provar que seno de menos x, você pode provar isso aqui inclusive com as fórmulas de arco duplo que nós já aprendemos, porque menos x é o mesmo que 0 menos x, então você poderia escrever isso aqui, né? 0 menos x, e aí usar as fórmulas de arco duplo para chegar à conclusão de que isso aqui é a mesma coisa que menos seno de x, ou seja, menos f de x. Como se eu pudesse então colocar o menos para fora, jogar ele para fora.
Funções que têm essa propriedade, como a função seno, a gente chama de função ímpar. Uma função ímpar. E esse ímpar, inclusive porque uma das funções que fazem isso é a função f de x igual a x ao cubo. Ímpar. Se a gente colocar um menos x qualquer, menos x elevado a 3, o menos vem para fora, fica exatamente menos a função. Né? Então, por isso do ímpar aí. Mas eu fiz aqui meio jogado, mas não é o foco da aula, que não vou perder tempo com isso não. Mas só observem essa propriedade que a função seno tem e que boa parte das funções cotidianas que a gente acaba conhecendo não tem. Tá? Muito bem. Uma outra observação importante é o nome do gráfico da função seno. A função seno, o gráfico dela, essa curva que ela forma, a gente chama de senoide. Lembra lá na função quadrática, a curva chama parábola, na função afim, a curva chama reta. Bom, na função seno, a curva se chama senoide. Bom, além da função seno, a gente pode fazer a mesma análise que foi feita agora para a função cosseno. Só que tem uma pequena diferença. Se você lembrar, o seno de 0 é 0. Então, o gráfico da função seno, ele começava aqui nesse ponto e aí ele ia dar uma volta lá em cima, descia e voltava. Observa, ó. Começava no 0, subia, descia, voltava, subia, etc. Da função cosseno, ele já começa no máximo, já começa no 1, né? Porque a gente sabe que o cosseno de 0 é 1. E aí depois ele desce. Né, ele vai diminuindo. Se a gente olhar pelo ciclo trigonométrico, a gente vai entender por quê. O valor do cosseno vai baixando quando a gente vai subindo o ângulo, né? Aí chega aqui, ele continua descendo. E ainda vai descendo negativo agora, né? Só que a hora que chegar no 180, ele volta a subir. Sobe, 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 até chegar no 2π. Quando chegar no 2π, ele voltou no começo. E aqui o cosseno é 1 de novo. Então observem que é muito parecido com a função seno. É muito parecido. Exceto pelo fato de que a função seno começa no 0 e a função cosseno começa lá no 1. Mas observem que as propriedades que a gente tem para essa função. Primeiro, que o máximo também existe a 1, o mínimo também existe a menos 1, portanto a imagem é menos 1 a 1, é o mínimo da função até o máximo de menos 1 a 1. A função cosseno também é periódica de período 2π, porque tudo que a gente faz de 0 até 360 graus, de 0 a 2π, a gente pode replicar para o lado, como se fosse um carimbo. A amplitude, de novo, é a mesma coisa da amplitude da função seno, porque é só fazer o máximo menos mínimo, 1 menos menos 1, 2, e dividir por 2, tem valor 1. Só que agora, uma diferença da função seno para a função cosseno é que quando a gente fizer f de menos x, quando tiver o menos, não é só colocar o menos para fora. A função cosseno, curiosamente, ela engole o negativo. F de menos x é igual a f de x. O menos simplesmente some. Ou seja, ter sinal ou não ter sinal não faz diferença para o cosseno no ângulo. Ele calcula o valor da função num certo ângulo positivo como se ele fosse negativo do mesmo jeito. Funções que têm essa propriedade, desculpa aqui, ó, aqui está escrito seno, me perdoem o erro, é cosseno. A função cosseno, ela tem essa propriedade. E quando alguma função tem essa propriedade, a gente chama ela de função par. Par porque a função x² também tem. x² ignora completamente o sinal, como se engolisse ele, né? Muito bem. Então, aqui faltou falar o nome. Por mais que você pudesse chamar essa curva de cossenoide, ela é a senoide, tá? Tecnicamente, essa função aqui, o gráfico dela é a própria senoide. Vejam, é o mesmo gráfico da função seno, só que está transladado. Ao invés... Esse ponto aqui, que é o comecinho, tá vendo? O comecinho onde ela começa no 0, na função seno já está aqui, e essa está um pouco para trás. Então é como se você tivesse pego aquela da função seno e dá uma empurradinha para trás. E você tem a da função cosseno. Então é a mesma curva, só que está começando num ponto diferente. Então é a mesma senoide. A gente pode chamar essa de senoide também. Bom, agora, a função tangente é diferente. Né? A rima já explica tudo. A função tangente, f de x igual a tangente de x, poxa vida, aí a coisa complica. Por quê? Porque se a gente lembrar, a tangente no ciclo trigonométrico é esse eixo tangente à circunferência no ponto 1, 0. Muito bem. Se a gente começar um ângulo aqui, a tangente é 0. Vai subindo? O valor vai subindo, 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 subindo. Olha como que vai ficando alto. A gente vai chegando perto do 90, a coisa da tangente está muito alta.
Quanto mais perto do 90, maior o valor da tangente. Não dá nem para desenhar aqui, muito alto. Só que a hora que chega no 90, não tem tangente. Mas passou do 90, volta a ter, só que lá embaixo. Passou um pouquinho, volta a ter, lá embaixo. Lá embaixo, vai subindo, vai subindo. Vai passando, vai subindo, vai subindo. A hora que chegar no 270, perto de 270, está lá no alto de novo. Mas a hora que chegar no 270, não tem tangente. Então esse comportamento também é periódico, ele também se repete, mas se repete de uma maneira muito diferente. Observem, lá no primeiro quadrante, ou seja, de 0 a 90 graus, a função tangente ela sobe muito, mas chega no 90 ela não é definida. Então, no 90 essa função não atinge valor, tá? Não tem função no π sobre 2, no 90 graus. Mas depois do 90, ela está lá embaixo e ela vai subindo, até que ela chegue lá em cima de novo. Quer dizer, no menos infinito até o mais infinito. Mas chegou no 270, essa função não assume nenhum valor no 270. Ela volta lá embaixo. Tá vendo? É meio interessante, né? É como se a função ela fosse subindo, ela dá tanta volta que ela volta lá embaixo. Né? E assim por diante. Então essa é a função tangente, mas eu chamo a atenção de vocês que essa função não tem domínio dado por todos os números reais. Não é qualquer x que eu consigo calcular o f de x. O domínio dessa função, os x que eu efetivamente posso usar são todos os números reais, exceto os ângulos que estão neste e neste ponto no ciclo trigonométrico. Os arcos côngruos a 90 e a 270. E aí se você parar para pensar um pouquinho, né, 90 é π sobre 2, se você der meia volta, ou seja, π sobre 2 mais metade, você já chega num outro ângulo que não tem tangente, mais meia volta de novo, ou seja, a partir do 90, a cada meia volta que a gente dá, a gente chega num ângulo que não tem tangente, e aí a gente pega todos. Por isso a gente pode dizer que a função tangente ela não é definida em quem? No 90 graus, ou seja, no π sobre 2, mas qualquer meia volta. E aí para dizer qualquer meia volta em matematiquês, vamos lembrar que meia volta é 180 graus, ou seja, é π radianos. Só que aí eu posso dar uma meia volta, 2, 3, 4, 5, 6, ou ao contrário, ou no sentido contrário, e aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então a gente multiplica por um certo número inteiro, que eu estou chamando de k, para dizer quantas meia voltas positivas ou negativas eu estou dando a partir do π sobre 2. Então, todos esses números, π sobre 2 mais kπ, por exemplo, se a gente usar o k igual a 0, só dá π sobre 2, eu estou aqui. Se eu usar o k igual a 1, uma meia volta, vem parar aqui, depois do π sobre 2. Duas meia volta, volto aqui, só que volto lá no 5π sobre 2. Entende? Lá no 450 graus. E assim por diante. Então, essa expressão, por mais esquisita que ela seja, quando eu falo π sobre 2 mais kπ com k em z, eu estou dizendo todos os ângulos que batem aqui ou aqui no ciclo trigonométrico. Enfim, quer dizer então que o domínio da função tangente é todos os números reais, menos, esse símbolo a gente pode dizer que é menos na teoria de conjuntos, né? Menos, exceto π sobre 2 mais kπ, tal que k pertence aos inteiros. Então esse é o domínio da função. Enquanto o domínio da função seno e cosseno não tinha problema, o domínio da função seno e cosseno era todos os números reais. Todo ângulo eu sei calcular seno e cosseno. Mas tangente não, então o domínio é restrito. Por outro lado, lembra que a função seno e a função cosseno, elas eram concentradas entre menos 1 e 1. Isso não acontece com a função tangente. Ela pode ir tão baixo quanto você queira e ela pode ir tão alto quanto você queira. Ela pode ir muito alto, pode ir muito baixo. Então ela consegue chegar em todos os números reais. Então ela tem como imagem toda a reta. Ela consegue chegar em todo número. Qualquer número é tangente de alguém. Isso significa que a imagem da função tangente é todos os números reais. Ao contrário do seno e cosseno, que só tem seno e cosseno, só são seno e cosseno de algum número, os números entre menos 1 e 1. Né? A função tangente ela também se repete, observem só, esse pedacinho aqui, ó, entre 90 graus e 270 é suficiente para desenhar todo o resto do gráfico. E aí observem que esse pedacinho, ele tem tamanho, entre 90 e 270 graus, ele tem tamanho 180 graus, ó, entre 90 e 270, se você fizer a diferença, vai dar 180 graus, que é π. Então, o período é π. Um pedacinho de tamanho π
você já consegue ter um pedaço do gráfico e pode replicar isso para todo o resto. Função tangente também é periódica de período π, portanto. Curiosamente, ela também é uma função ímpar, assim como a função seno, e isso aí você pode provar usando a relação fundamental da trigonometria, a primeira. Lembra que tangente é seno sobre cosseno? Seno é função ímpar, então ela coloca o menos para fora. Cosseno, que está no denominador, é função par, então simplesmente engole o sinal e aí acaba sobrando o menos. Por isso que a função tangente também é uma função ímpar. Ok? Então, o que nós fizemos nessa aula foi uma apresentação geral sobre as funções seno, cosseno e tangente, funções periódicas. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente pode mudar um pouco essas funções, transformar um pouco essas funções através de uma mudança na sua lei, que impacto que isso tem no gráfico das funções. Tá bom? Até a próxima aula!